Isto. Estamos ao vivo, meus amados, somente para quem é do clã. Quem for assistir a gravação disso aqui, ele entrar no clã. Aqui embaixo na descrição desse vídeo. Quem é do clã já está no clã, então, meus amados. Como eu disse, mandem as perguntas de vocês. E hoje é Tira Dúvidas do ASA. É o nosso curso mais aprofundado aqui da neantropia. E neantropia, né, para os novos e para os velhos, bom a gente lembrar, é a arte de restaurar o homem à imagem de Deus. Isto. Nós, seres humanos, fomos criados para sermos imagem de Deus, reflexo de tudo que é perfeito e sagrado nesta terra. Dominarmos por sobre este mundo com honra, com virtude, com força, com beleza, com justiça. Só que nós caímos, e cada dia que passa nós caímos mais, e nós viramos uma espécie tosca, morta, decadente, decrépita, que não sabe quem é, não sabe como funciona, não sabe como anda, não sabe como come, como respira, como pensa, sabe nada. Ele fica tentando achar solução em mil coisinhas ridículas que nunca preenchem um vazio existencial que vem da falta da nossa própria natureza. Vem do desconhecimento do motivo para qual a gente existe, pelo qual a gente existe. Tá? Termos na Terra como Deus é no céu, para sermos lembretes vivos e pulsantes de que existe um Criador, de que existe perfeição, de que existe algo infinitamente além de tudo que esse mundo é capaz de oferecer, maravilhoso que pareça. Então a neantropia é o caminho para voltar para a nossa natureza. E isso é totalmente diferente de todas as outras coisas. O mundo da internet brasileira e foda-se se quem discorda. Vocês que estão aqui com a gente sabem, né, meus amados? Então vamos para as perguntas. Pedro, eu vi quando ele mandou essa pergunta, eu falei, velho, uma live, né? Fala, Gabriel. Já pensou em criar uma elite intelectual neantrópica? Ensinar os neântropos as verdadeiras artes, música, pintura, literatura, realmente prestam contra toda a degeneração que temos tido nas belas artes. Filosofia clássica, a verdadeira ciência, os caras não querem nada, né? Enfim, criar um ambiente para que cada membro siga a sua cristandade, a sua missão individual, né? Para ser como Cristo é. Mas com uma base sólida para que todos possam escolher, se comunicar e pensar melhor. Cara, pensar, a gente pensa em tudo, né? O ponto é que a primeira coisa que vem antes de mais nada é cumprir a natureza fundamental que a gente tem. Então, se você não sabe comer, não faz muito sentido você ficar pensando em belas artes. Sabe? Em trivium, quadrivium, em educação, em... Beleza, a gente pode chegar lá. Só que o que a neantropia é? Ela é a base do ser humano, o que significa você existir como um homem, como uma mulher nesse planeta. Agora, os detalhes, né, de caminhos específicos. Então, se o seu caminho, o seu chamado individual é tecnológico, envolve programação, envolve seja lá o que for, a neantropia não vai ensinar sobre isso, porque é algo extremamente específico. Quando a gente fala de educação, no geral, princípios filosóficos ou o que for, a neantropia pode chegar nisso eventualmente, mas a gente está tão longe de ter uma quantidade mínima de pessoas que sabem o que significa ser humano, uma quantidade mínima de pessoas que vivem a natureza humana com plena, na sua plena manifestação, a natureza masculina ou feminina na sua plena manifestação. A natureza individual, que são as três que fecham a imagem de Deus, na sua plena manifestação. Importa muito pouco se a gente vai chamar educação de filosofia, ou se a gente vai olhar para as artes, ou seja lá o que for, se não são nem humanos que estão filosofando, se não são nem humanos que estão criando arte. Essa é a parada. Essa é a lacuna que a neantropia vem preencher. Nada que a humanidade está fazendo hoje é a humanidade que está fazendo. Tudo que a humanidade produz é uns negócios estranhos, porque não é a humanidade. É outra condição muito louca, como eu disse, decrépita, degenerada, incompleta. Então, dela, tudo que parte é degenerado, é incompleto. Por mais belo que seja, repito, não quer dizer que toda a obra da humanidade moderna é um lixo. Apenas 99%, né? Mas mesmo esse 1% que é bom, que é justo, que é verdadeiro, é incompleto. Porque quem está produzindo a arte, quem está produzindo a filosofia, mesmo a de alto padrão hoje, não é humano. Não é um humano inteiro, não é um humano completo. Não sabe de onde veio, não sabe o que é o Éden de fato, não sabe o que é a imagem de Deus, não sabe, não vive, não come direito.
Ele não se relaciona direito, não assume o papel de homem no relacionamento direito, não entende o que é um chamado individual direito, não entende todas essas coisas são básicas. Quando eu falo dessas coisas, parece que são áreas de estudo, que você tem que passar a vida inteira nisso, mas não, caralho. Isso era para um moleque de 11 anos saber tudo isso, igual ele sabe respirar. Então, só que não sabe. Esqueceu tudo. Então a neantropia vem para isso. Vamos fazer a galera voltar a ser gente antes de mais nada. Ninguém nem tem referência do que é isso. Para as pessoas de hoje, o nego vai achar que isso é um super-humano, sabe, um bicho tetradimensional. De certa forma, né, não vamos entrar nisso, mas enfim. É um semideus, sim, é isso. Mas isso, na verdade, é só um humano. Só que ninguém sabe, ninguém nunca viu, ninguém nunca foi humano. Qualquer um, quando se olha no espelho hoje, vê um homúnculo, uma criatura incompleta, inexistente. Não tem lugar nesse mundo. E todo mundo aí sabe disso, vocês que estão assistindo isso, né, gravado, o pessoal que está aqui com a gente ao vivo no clã, sabem, né? Olha e fala, tá, isso aqui não tá 100%, velho, cara. Agora, olha pro meio do mato, você tem uma porra, tô aqui, numa zona rural, você olha uma vaca, meu amigo. Meu, a vaca tá 100%. 100%. Você olha a vaca, ela tá lá, tipo, é exatamente essa porra, velho. Ela tá lá, tipo, é isso, velho. É isso, não há mais nada. Porque ela tá sendo a porra de uma vaca. Aí você olha pra um bicho selvagem no meio do nada, ele tá lá 100% pleno. Beleza, é isso aí mesmo, meu amigo. Ele não tá, tipo, nossa, tá faltando alguma coisa. E a gente tá aqui nessa noia. Ah, Gabriel, isso é porque esses seres humanos não são animais. Eu sei, porra. Eu sei. Nós somos uma transcendência de animal e anjo, né? Uma coisa diferente. A transcendência não é a mistura. Mistura é uma média aritmética. Transcendência é tem algo de ambos, mas é um terceiro, que é maior do que a soma das partes. Como um filho. Um pai mais mãe não dão um bicho meio masculino, meio feminino, meio hermafrodita. Não, eles dão um terceiro humano, nova vida. Isso é transcendência, o princípio triangular. Né? Quando dois polos de uma dimensão se unem, eles criam uma nova dimensão que é totalmente diferente de todas as características que tem nessas duas. Então é disso que eu estou falando. Se você transcender um animal com um anjo, você tem um humano. É óbvio que isso é uma simplificação esdrúxula, mas enfim, serve muito bem. Está bem aproximado do que é que a gente está falando aqui mesmo. Então o que a neantropia faz é isso. Tá? É restaurar o homem ao homem. Então, quando eu falo restaurar o homem à imagem de Deus, significa fazer a galera voltar a ser gente. E ninguém é gente no planeta Terra. E isso é tão profundo e tão complexo hoje, mesmo devendo ser a coisa mais simples do universo, ninguém nem sabe do que eu estou falando quando eu falo. Tem que entrar na neantropia, tem que ver umas paradas, tem que ouvir uns negócios e começar a falar, caralho. Tem que ver umas provas de transformações impossíveis que a gente entrega e começar a falar, caralho, mas peraí, os especialistas falam que isso aqui não dá. Ei, isso é mentira. Tá bom, então como é que essa porra aconteceu? É verdade, como? Cara, não faz. Vocês sabem, né? Vocês que estão no clã sabem. Chega uma hora que você olha e fala, caralho, velho, que porra é essa? Nunca vi nada parecido. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. O que não impede ninguém de, certo, trazer uma filosofia do novo homem, uma filosofia neantrópica. A arte do novo homem, a arte neantrópica. Pelo contrário, é isso, né? A gente está restaurando o homem à imagem de Deus para que o homem, a imagem de Deus, faça, seja lá o que for, caralho. O que o homem faz, né? Deveria fazer, ao invés de ficar se preocupando em voltar a ser gente. Você faz quando você já é gente. Essa é a resposta que entra no que todas as pessoas que voltam à sua condição plena de humano verdadeiro devem começar a trazer. Pausa para o suquinho maravilhoso que minha esposa trouxe. E vamos para os próximos. Cadê o chatezinho? Tá aqui. Bora lá. Ó, que massa. Riqueza Infinita tá voltando. Um mês atrás, quando eu voltei para minha cidade, estava com zero dinheiro, zero clientes. Dias atrás, fui no restaurante japonês mais caro, nem olhei preço, comi e bebi igual um rei. Insano quão rápido as coisas acontecem quando você está alinhado. Meu amado, nem me fale. Nem me fale. Opa, opa. É exatamente isso, velho. Por aqui também. Luat teve aqui. Vou falar isso toda vez, porque foda-se.
esteve aqui no ano passado, na comunidade presencial neantrópica. E, meu amigo, esses dias eu estava falando sobre os aprendizados que eu tive criando um modelo de governo para 20 pessoas. Foi uma loucura essa porra. Eu descobri um jeito de não viver a cristandade, de não viver o seu propósito, que ninguém nunca ia imaginar. E acabou que um monte de gente, os caras mais entregues, as mulheres mais entregues do planeta Terra que estavam vivendo aqui, eu incluso, né? É. Cara, todo mundo se fudeu, velho. Fudeu demais, demais. E depois de uma série de tentativas muito fortes de renovar o projeto que a gente está vivendo aqui. O negócio simplesmente não deu, não deu, não deu. Eventualmente, a mensagem que veio do alto foi clara. Meus amigos, separem aí e vocês têm que retomar a individualidade de vocês. A cristandade não pode deixar de ser individual. A natureza individual não pode deixar de ser individual. Eu falei, não. Como a gente é burro às vezes, né? E, cara, em questão de um mês, meu Deus, a vida mudou mesmo. Mudou mesmo. Coisa boa saber disso, meu amado. Por aí também tá assim. Eu falei pra vocês, né? Não só o Luati, mas os nossos amados 10 pessoas sempre. Enfim, pessoal que esteve aqui no ano passado, vocês sabem quem vocês são. Eu falei que a gente ia ter uns meses de hiato que iam trazer tudo à tona de novo e tá acontecendo. Tá acontecendo. Que coisa boa. Guilherme, intestino permeável e desbiose causado por uso de antibióticos. Também faz tempo, tem problemas até hoje, de pele, espinha, cabelo, etc. Como adapto a bile para digerir gordura animal, tutano, costela, sem desperdiçar nutrientes na privada e sem inflamar? Cara, eu vou te dar a primeira resposta para uma pergunta que você não fez, mas que é bem importante. Mais importante do que a que você fez. Você tá numa especificidade que tá te fazendo mal. Ninguém vai te falar essa porra, mas quando você vai, ó, tem intestino permeável, desbiose que foi causado por uso de antibióticos em 2019. Como eu adapto a bile para digerir gordura animal? Meu amigo, você foi no microscópio do microscópio do microscópio. Você botou um microscópio embaixo do microscópio e você está olhando o microscópio no microscópio. Isso é um problema do caralho. Você está afirmando que você tem uma desbiose que é causada por um antibiótico que você tomou no ano X e você quer curar sua bile para... Esquece essa merda. O cara, isso é uma das coisas mais valiosas talvez você vai ouvir na sua vida. Qualquer um que tem um problema parecido. E eu vou falar como uma pessoa que passou, puta que pariu, fez tudo que é possível e impossível um ser humano tentar fazer para curar questões assim, desbiose, SIBO, enfim. Vocês não têm noção do que eu fiz nesse mundo. Vou deixar no mistério, não vou falar mais nada. Vou alugar um terreninho aí na cabeça de alguns. A resposta dessas paradas, velho, nunca está no detalhe específico que é parte da conclusão que você chegou depois de 1000 estudos e o caralho. Sempre tá no contrário, em você largar a mão, sair, tirar o olho do microscópio, esquecer disso, no bom sentido, tá? Eu não quero dizer que você tem que fingir que isso não tá acontecendo, mas olhar pro amplo. Abrir espaço para que o que realmente vai trazer a solução para você apareça. Se você ficar noiado nisso, cara, no ano X eu tive um problema X por causa de um remédio X e agora eu quero mudar a parte X do meu órgão X, qualquer outro fator dos infinito vezes infinitos fatores que existem, que estão afetando o seu corpo, vai ser anulado. Você vai dizer, não, não existe nada mais. Existe a bile por causa do remédio. Então, primeira coisa, velho, esquece essa merda. Você não sabe se foi um antibiótico, você não sabe se foi em 2019, você não sabe se é a bile que vai mudar, se é a digestão de gordura animal. Esquece toda essa porra. Por um momento, volte 10 passos. Fica uma rodada sem jogar, volte 2 casas. E diga você mesmo, diga, mano, assim, com a sua boca e afirme isso diante de você, diante de Deus. Diante do espelho e de Deus, tá? Em 2 momentos separados ou juntos. Não é nada dessa merda. Afirme isso. Tem nada a ver essa porra. Eu não sei o que é essa merda, eu só sei que tem um sintoma que tá me enchendo o saco e eu vou curar essa porra. Isso vai ser curado. Faça só isso, meu. E esqueça todos esses detalhes intrínsecos específicos e exatos da bile ou sei lá o que.
e jogue isso para sua cristandade. Tire isso da natureza humana e jogue para a natureza individual. Isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada, mas a gente está em QIA de alunos do ASA, né? Então não esperem coisas superficiais aqui. E nunca, né? Foda-se. A gente pode estar no bagulho mais básico do mundo, a gente vai para esse. É, mas você vai encontrar respostas para sintomas muito complexos ou aparentemente incuráveis quando você, se você já está na entropia, você já tentou, você já foi atrás, já procurou, mas não está conseguindo e tal, não sei o quê. Cara, eu já te digo na lata, não desperdice anos tentando. Passe isso diretamente para a sua natureza individual, que a gente chama de identidade. Entenda que tem um chamado para você através desses sintomas. Eles estão te levando a coisas maiores do que só uma técnica para você alterar a eficácia da sua bile. Tá ligado? E eu vou dar um exemplo muito simples. A neantropia, pô. Eu tive sintomas físicos, fisiológicos muito chatos e tentei de tudo. Absolutamente tudo. Fiz 1000 terapias insanas, absurdas. Passei semanas fazendo um monte de coisa por anos, fazendo. Cara, vocês não têm noção. No físico, no fisiológico, no espiritual, no mental, no emocional e o caralho. Eu devo ter feito mais de 1000 sessões, de mais de 50 métodos diferentes, com mais de 100 pessoas. É insano, é verdadeiramente insano. Tanto de coisa que eu fiz nessa vida buscando. E sabe o que eu encontrei no fim das contas? Ah, resolvi o meu problema porque a minha bile. Não, nada disso. Eu vou falar para vocês, eu já falei isso algumas vezes, mas nenhum desses tratamentos adiantou porra nenhuma. Para o que eu estava querendo que adiantasse. Porque eu queria que resolvesse aquele negócio que eu tinha. Não resolveu, nunca. Todas as técnicas possíveis e imagináveis, impossíveis e inimagináveis, não funcionaram para resolver questões fisiológicas simples. Mas sabe para que elas funcionaram? Para me levar para a neantropia, que é a minha natureza individual, é o meu chamado, a minha cristandade. Elas acabaram me dando um escopo tão profundo, tão insano, acabaram me levando a uma visão tão supradimensional do que é o ser humano, do que é estar bem como ser humano. Isso desembocou na neantropia. Isso não era sobre eu curar um sintoma específico. O sintoma estava lá como se fosse um guia, sabe? Esse sintoma estava lá, tipo, cara, eu vou te encher a porra do saco para garantir que você vai nessa direção, porque essa é a direção que você tem. E quando eu entendi isso, meu amigo, e larguei mão, falei, tá bom, entendi essa merda. Esse sintoma não tá aqui para eu curar com uma técnica, ou encontrar a próxima técnica, que essa sim vai curar, porque eu passei anos assim. Eu entendi, falei, isso tá aqui, porque tem coisas importantes para acontecerem a nível de espírito, a nível do meu chamado como indivíduo. Então, foda-se. Vou esquecer que esse sintoma existe e vou simplesmente, sim, quando eu vou buscar resolvê-lo, mas não porque eu acho que a técnica vai ser suficiente, mas porque ele vai me levar para a direção certa. Meu amigo, isso transforma o jogo completamente. Gabriel, você está dizendo que todos os casos são assim? Não. Por isso que eu falei, se você já tem noção de uma entropia básica na sua vida, e tem gente que tá lá, vou dar um exemplo, o cara tá cansado pra caralho. Isso quer dizer que ele tem uma missão para buscar, nem sempre, às vezes ele só tem que fazer o testosterona primal, tá ligado? O cara vai lá, é um dos 50 mil alunos, literalmente, que entrou lá no texto primal, o cara paga R$ 90. Ele aprende na entropia mais básica do planeta Terra e ele se transforma. Explode o nível de energia, de vitalidade, de vigor, manda depoimento lá, dos bilhares de depoimentos que a gente tem. E então, muda o número da testosterona. Foda-se. O que importa é o resultado prático disso. Então, se você já vive uma neantropia básica e resolveu, então realmente era só uma técnica. Se você já vive e você já buscou umas paradas, não funciona, não funciona, não funciona, então já joga para a natureza individual, não natureza humana. O que eu quero dizer com isso é, se é uma questão de natureza humana, é só você mudar coisas básicas no seu corpo e na sua alma que vai resolver. Questão de natureza individual é, cara, é a bússola que vai te guiar para o resto da sua vida, para onde você tem que ir, a missão que você carrega para essa existência. Então, no seu caso, está muito mais parecido com o caso de natureza individual, onde você não tem que nem ficar tentando curar. Simplesmente ouça os sintomas e vá na direção que eles te levam com alegria e viva com muito mais tranquilidade e leveza por conta disso e por conta do fato que você não está todo preocupado e, sabe, gerando toda uma questão em cima dessa parada. Meu, toma essa resposta. Pega essa resposta, velho. Meu amigo.
Apenas neantropia nessa resposta. Faz muito sentido, é uma crise fisiológica e espiritual. Então, esse empreendimento terá que partir da minha cristandade. Inclusive, eu achei um irmão neantrópico alinhadíssimo com esse caminho. Estávamos estudando a mesma lista filosófica sem do clássico, né? Quando você faz essa pergunta, eu já suponho isso, né? Você diz, cara, e, pô, você já pensou em filosofia e tal, não sei o quê, eu já imagino na hora. Tipo, cara, provavelmente é você que tem que pensar. Provavelmente. E aí você está trazendo a... Isso sempre acontece nesses casos. Então, peças começam a se encaixar automaticamente, por algum motivo muito louco, inesperado. Pior que no meu caso, tenho 99% de certeza que não é uma missão para buscar algo maior, não. Ainda acho que tem que testar mais coisas e técnicas. Pode ser, mas você disse uma coisa e depois disse outra. Talvez você não tenha percebido isso, né? Cara, eu acho que não é uma missão. Eu acho que eu só preciso caminhar por vários outros lugares até encontrar. É isso que eu tô te falando. Significa que é uma missão, porque se não fosse, você já teria encontrado a resposta logo de cara. Isso que eu tô falando. Pega essa ideia. Talvez você não tenha pego porque você ainda não teve a experiência disso. Mas quando você diz, talvez eu só tenho que testar novas técnicas, ir por novos caminhos, encontrar novas paradas, você está dizendo, eu só preciso viver mais, só preciso seguir mais um caminho. Essa é a parada que eu tô falando. É disso aí mesmo. Se você tem um problema básico, você vai ter uma cura básica. Se você tem um problema complexo, vai ter uma cura que vai requerer que você trilhe um caminho. Não só que você use uma técnica. E o que você está falando é basicamente isso. Não acredito que é uma. Vou traduzir. Cara, eu tenho 99% de certeza que não é uma questão de seguir um caminho. Eu só preciso seguir um caminho por mais um tempo para encontrar a resposta. É assim que eu li. Você entende a ideia? É essa linha. O que eu quero dizer. Pausa para o suquinho. Você já não fez de tudo para tentar curar? Acredito que tem muito a ver com sua missão mesmo. Acaba virando psicossomático. Às vezes é parassomático. É, é o espírito manifesta no corpo. E eu vou falar isso para vocês. Se tem uma programação espiritual para você nessa vida, foda-se o que você fizer. Não vai mudar. E eu falo de novo por experiência. Se fosse possível, fosse não humanamente, universalmente possível, resolver os problemas que eu tinha simplesmente pelo que eu fazia, eu teria resolvido 10.000 vezes, velho. Simples assim. Só que tem uma programação do meu caminho, da minha missão que eu trouxe quando eu vim pra cá e determinou, isso aqui tá selado, meu. Até que isso aqui aconteça, ou todas essas coisas aconteçam, esse bagulho vai estar selado. Então não quer dizer que você nunca vai curar. Eu não estou dizendo isso, mas quer dizer que importa mais o que você vai tentar fazer para curar do que a cura em si. Entende o que eu estou dizendo? Essa é a virada de chave. Quando você faz, ajuda muito, o caminho fica muito mais leve. O caminho vai ser o mesmo de qualquer forma, entendeu? A diferença que muda quando você entende isso é que ele fica bem melhor. Você pode trilhar a mesma estrada, né? Vai daqui até, sei lá, até Chique, Bahia. É a mesma estrada, só que se você trilha ela triste, cansado, puto, achando que tudo tá errado e não faz sentido, a viagem vai ser uma merda, você vai chegar no mesmo lugar pela mesma estrada. Se você vai falando, beleza, tô na estrada, é isso aí, vamos lá, fechou. Você aproveita a paisagem, entende? Para em alguns lugares, conhece uma galera, a gente, tipo, e essa é a parada. Essa é a diferença. Esse é isso que eu quero que você leve pra cá. Gabriel, o que você pensa sobre política? Penso em uma bobagem do caralho pra nego querer mostrar virtude e ficar com a água inflada. Ó, até aqui, vamos lá. Faz algum sentido. Servindo só para fomentar a polarização e manter a sociedade dividida lutando entre si. Cara, tem camadas e camadas nessa resposta, para variar, né? Eu falo isso toda vez que eu responder alguma coisa. Mas política moderna, lixo. O que é política moderna? Um monte de idiota, um sistema de governo que não faz nenhum sentido, é totalmente anti-humano, não serve pra bosta nenhuma, é só um subterfúgio para os caras roubarem dinheiro. É óbvio isso. A indústria moderna é assim, o sistema de ensino moderno é assim, tudo que termina com moderno é essa merda. É uma palhaçada anti-humana
que só existe para um monte de gente lá conseguir roubar dinheiro de um monte de otário que fica se fudendo e fica sendo escravizado cada vez mais. É isso. Agora, você está falando disso, da política moderna, dos senadores e do cara tomar no cu, coisa idiota. Ou você está falando do princípio, do que é política em última instância? Porque política com P maiúsculo, governo, né? Vamos colocar dessa forma. Hierarquia. Essa é a melhor palavra, porque é a palavra que é a imagem de Deus. Hierarquia é um princípio absoluto e necessário para qualquer tipo de ordem ou de virtude. Uma vida boa precisa de hierarquia. Tá? E a política é só uma hierarquia podre, uma hierarquia satânica, a política moderna. Mas hierarquia é essencial. Ter pessoas que lideram as outras pessoas e têm poder e responsabilidade de acordo com a altitude da sua posição. Assim na terra como nos céus. Falando de imagem de Deus, Deus funciona assim. O céu é hierárquico. Deus é o monarca. Ele é o rei do universo. Ele senta num trono que é carregado por querubins. E ele ordena tudo, e tudo depende dele. Ele tem a máxima responsabilidade do universo, e tudo ele é capaz de fazer. Ele tem o máximo poder do universo, porque são dois lados da mesma moeda. E existem hierarquias. Aí existem anjos que estão muito perto de Deus, existem anjos que estão menos perto de Deus, e anjos que estão menos perto de Deus ainda, até chegar em anjos que estão muito próximos do homem, até chegar. Enfim. Aí o homem é outra linha, né? A hierarquia não é só uma dimensão simples, é bem complexo separar. Mas eu estou simplificando aqui só para vocês entenderem. E quando vira para a Terra, o homem está acima de todas as outras criaturas. E você vê uma hierarquia das criaturas. Até a ciência tenta explicar isso de um jeito bem tosco. Mas que, enfim, eles observaram que isso é um fato. A hierarquia de consciência, eles não chamam de consciência, porque eles não sabem porra nenhuma, mas eles classificam de acordo com a complexidade dos organismos. Certo? Então você tem, cara, começa com os invertebrados. Sei lá onde começa mesmo, o vírus, o vírus não é nem gente, é a conclusão dos caras. Aí tem a porra da bactéria, sei lá, foda-se o detalhe, né? Mas vocês sabem. Aula de ciências, sexta série. Aí tem os invertebrados, aí tem os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, sei lá o quê. Aí entra nos vertebrados, porra, os bichos já são foda, velho. Tem peixe, anfíbio, ave, réptil, mamífero. Beleza, você entrou nos mamíferos, caralho, tem uma escala bem louca aqui dentro. Você vê que tem complexidade cada vez maior. E lá no topo dos mamíferos, o que você tem? Os primatas. Lá no topo dos primatas, o que você tem? Um bichão muito específico que não faz nem sentido você categorizar no mesmo lugar, mas porque os caras não sabem o que eles estão fazendo, eles categorizam. É o ser humano. Certo? Aí dentro do mundo dos seres humanos existem hierarquias. Tem seres humanos que tem que liderar, cara. Nas famílias existe uma hierarquia. O homem tem que liderar. Numa família que o homem não lidera, não é uma família. É um mundo de idiota que está se fudendo. É isso. Dentro, num conjunto de famílias, numa sociedade, precisa ter alguma família ou algum grupo de famílias que lidera. É assim, basta você olhar o nosso amado Weston Price, né? Olhar para a antropologia sagrada, verdadeira, básica, e olhar para os povos que têm saúde perfeita, que têm a condição humana, pelo menos o lado animal, perfeito. Os caras sempre têm hierarquia, só que é uma hierarquia verdadeira, sagrada. Qual a diferença de uma hierarquia verdadeira para uma falsa? Uma hierarquia verdadeira, o líder, ele desponta. Sabe quando você tenta empurrar uma bola para embaixo da piscina, assim? Aí você, cara, se você parar de fazer força, ela sobe automaticamente. Então, uma hierarquia verdadeira é assim. Você tem uma sociedade, ninguém faz porra nenhuma para isso, mas um líder automaticamente desponta. Automaticamente, quando você está num grupo de gente que não é um monte de bunda mole do caralho, né? Sempre, naturalmente, aparece um líder. Naturalmente. E quando todo mundo ali é saudável, todo mundo sabe, esse cara obviamente é o líder. Aí dá poder de líder para ele, porque a responsabilidade o cara já está tomando. O verdadeiro líder sempre vai tomar responsabilidade antes de pedir o poder. E verdadeiros liderados saudáveis sempre vão dar o poder sem esperar que o líder peça, porque ele já está cumprindo uma responsa muito mais foda. Então você olha, caçadores-coletores lá. Tem um cara que, esse cara é o líder. Por quê? Ué, como assim por quê? Ele é o caçador mais foda, ele matou 45 babuínos. A gente, tipo, o segundo lugar aqui matou 12. O cara é muito mais foda.
Por isso ele tem que liderar todo mundo. Você acha muito bacana, nossa, que bacana que é se liderar todo mundo. É porque você nunca liderou merda nenhuma na sua vida. A coisa mais difícil do mundo é você ser um líder. Um bom líder, líder verdadeiro. A coisa mais difícil do mundo, velho. É difícil pra caralho você ser um líder falso também. Boa sorte tentando ser um tirano. Você vai se fuder igual, porque você não tem a malícia necessária para isso. É difícil pra caralho. Mas é necessário. É necessário. E a gente pode entrar em arquétipos, isso é muito do masculino. É do masculino. A gente pode entrar em arquétipos. O guerreiro que vai para general e eventualmente é chamado para assumir a coroa, só que rejeita a coroa justamente porque ele é um rei verdadeiro em ascensão e não quer o poder, mas eventualmente ele admite que ele precisa assumir, porque se ele deixar o poder de lado, algum idiota vai tomar conta. Enfim, dá pra gente entrar em várias linhas aqui. Mas tudo isso eu tô falando para dizer que hierarquia é algo necessário. Necessário. É básico, é a imagem de Deus. Deus é hierárquico, o céu é hierárquico, a terra deve ser hierárquica. Para funcionar é assim. Grande parte do problema da humanidade moderna, então, bom, tem bilhões de problemas, né? Mas um deles é que não existe hierarquia. Todo mundo é, vamos ser lateralizados, ninguém manda em ninguém, beleza? Um monte de retardado que fode o tempo inteiro, não sabe para onde está indo e ninguém sabe de quem é a culpa, um monte de burro, né? Miserável. Os caras que dominam o mundo têm uma hierarquia lá no talo. E aí eles, através de ONGs e de é, cronogramas de faculdades comprados, ensinam para um monte de idiota universitário lá que não. Hierarquia é coisa do capeta. É do mal, é machismo, sei lá o quê. E aí os caras ficam se fudendo. Engraçado essa porra. Então, quando se pergunta sobre política, depende muito do que você está falando. Você está falando do Senado Federal, sei lá, merda. Um negocinho ridículo que é uma hierarquia falsa. Uma hierarquia falsa, o líder não é natural. Ele não desponta do meio do povo, do meio da tribo. Ele é escolhido através de algum método artificial dentre opções que são uma merda. Percebe como essa é uma descrição exata da política moderna? Tem 3 idiotas aleatórios lá, nenhum deles é um bom líder, mas fazer o quê? O sisteminha ridículo que os caras criaram exige que algum desses aqui seja ridiculamente imbecil, é como mais retardada do mundo. Então, política moderna é um lixo do caralho, igual tudo que é moderno. Mas hierarquia, que é o princípio por trás da palavra política, sim, é necessário. Só que, enfim, para você ter uma política sagrada, uma hierarquia boa, meu amigo, aí é uma conversa totalmente diferente. Posso falar sobre isso, mas vai bem mais fundo. Porra, esse esquema do Discord tá. Tomara que a gravação fique boa também. A gravação aí tá falando, caralho, tá uma bosta. Deve estar legal, porque o povo de fora consegue ver umas paradas do clã e consegue ser levado a entrar no clã. Link na descrição. Vamos lá. Vamos lá. A política não era para ser assim, meio que na linha do que eu falei, né? Opa, Gabriel, uma vez tinha dito que todos os problemas que a gente tem são presentes disfarçados, que a gente só tem que saber o que está por trás do problema. Queria saber se até essas coisas bestas que dão sensação de derrota, como uma gripe, são presentes disfarçados. Não, nem sempre. Existem coisas que são meramente a consequência de viver como membro de uma espécie degenerada que caiu da sua condição plena. Isso eu estou falando porque eu aprendi diretamente com Deus, tá? Revelações que vieram e eu achava que sim, eu achava que qualquer coisa era. Mas não. Na verdade, vieram informações muito claras lá de cima dizendo: ó, meu amigo, não é tudo assim, não. Tem coisa que é só uma merda mesmo, porque a humanidade cometeu aquela cagada do caralho lá no Éden, ninguém se tocou até agora que o propósito de vocês é voltar para aquela. Não voltar para trás, né? Mas reconstruir uma nova versão. E por isso a Terra tá tudo cagado. Tem um monte de lixo aí, às vezes, tipo, tem um mosquito que vem e fica enchendo a porra do seu saco. Isso não é tipo um presente disfarçado, é só culpa de vocês que cometeram aquela cagada do caralho. Enquanto vocês não resolverem isso aí, sim, tem umas merda aí embaixo que vocês vão ter que lidem com isso mesmo. E faz sentido, né? Sejamos honestos. Faz bastante sentido.
Gabriel, vai ter live com o Davi? Olha, vamos ver. Por hora eu só vou dizer isso. Estão ouvindo meu filho gargalhando? Dá pra ouvir? Bonitão. Tô procurando boas perguntas aqui, tá? Às vezes é só conversa, né? É, você vai. Entendi, os caras estão falando de IA, que IA é um problema, porque o Guilherme tá querendo usar um IAzinho pra guiar. É cuidado mesmo. Porra. De fato, cuidado, especialmente se é algo que diz respeito à sua cristandade. Especialmente, que muito provavelmente é, né? Isso aqui, meu amigo. Isso aqui eu vou ter que pausar, eu vou ter que pausar a gravação pra responder, pra responder essa porra. Mas eu vou pausar mesmo. Foda-se. Deixa eu verificar se pausou aqui. Eu coloquei um. Oh, ué, como que eu sei se pausou essa porra? Não, não pausou. Pause. Pausar gravação. Pausar gravação. Não, pera aí que eu vou ter que pausar isso aqui. Foda-se. Pra responder essa pergunta. Prioridade é do clã. Alguém sabe como é que pausa a gravação no OBS? Eu tenho interromper gravação aqui. Aparentemente dá pra fazer. Mas enfim, tá. Vamos. Vamos lá. Sobre- Será que eu respondo essa porra? O problema de eu parar a gravação é que depois eu tenho que renderizar o vídeo inteiro, junto. É mó foda isso. Hum. Cara, quer saber? Quer saber? Eu vou parar essa gravação e vou responder essa pergunta. Quem tá vendo a gravação, vocês querem saber por que eu vou parar, velho? Porque eu vou responder uma pergunta aqui de uma forma que ninguém sabe. Você acha que você sabe como é que eu vou responder? Você tá errado. Você acha que é do jeito A, você tá errado. Você acha que é do jeito B, você tá errado. Mas somente falar sobre isso é um problema em qualquer rede social. Então eu vou fazer a pergunta e depois eu vou parar a gravação e foda-se. Se quiser saber sobre essas coisas, você entra pro clã e bala. Sobre o comportamento homossexual, é natural do ser humano? É um comportamento presente em outros animais da natureza, então eu acredito que sim. O que me traz a dúvida é de ir diretamente contra o princípio da preservação da espécie. Então vamos lá. Vamos responder esta pergunta e outras apenas para o clã.